Você conhece a história do Drácula? Sabe de onde surgiu essa lenda? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do homem que inspirou a criação de um dos monstros mais famosos do mundo. Para entender bem essa história, vamos voltar no tempo lá para o século XV na Romênia. A Valáquia escapou do domínio húngaro e passou a ser governada por Bessarab, em 1330. Dele descendia Mircea I, avô de Drácula e príncipe dos Valacos de 1386 a 1418. O novo país parecia consolidado, mas bastou que Mircea morresse para que seu filho Vlad tivesse que enfrentar a rebelião de seu primo Dan II da Valáquia, apoiado pelos boiardos. Dan proclamou-se voivodã da Valáquia e Vlad I teve que se retirar para a Transilvânia, e foi lá que nasceram seus filhos Mircea, Vlad e Radu. No início do século XV, a Romênia estava em guerra contra o Império Otomano, que queria conquistar territórios. Vlad II era filho de Mircea I o Velho e foi príncipe da Valáquia por 2 vezes, de 1437 até 1442 e de 1444 até 1447, que foi o ano de sua morte. Ele defendia muito bem a Romênia dos ataques turcos e, graças a isso, acabou chamando a atenção do imperador romano Sigismundo, que em 1431 o convidou para fazer parte da Ordem do Dragão. A Ordem do Dragão foi criada em 1408 pelo Sacro Imperador Romano Sigismundo, rei da Hungria, e sua rainha Bárbara de Cile, que tinha como objetivo principal proteger a família real. Exigia também defender a cruz e batalhar contra seus inimigos. A Ordem era uma instituição parecida com as ordens cavalheirescas da época e foi baseada na Ordem de São Jorge de 1318. Em 1408, adotou como símbolo a imagem de um dragão circular com a cauda enrolada em seu pescoço. Vlad II tinha muito orgulho de fazer parte da ordem, tanto que adotou o nome Drácula por causa dela. Mais tarde, seu filho Vlad III, mais conhecido como Vlad o Empalador, usou o sobrenome Dracúlia, uma vez que esse foi usado como título de honra. Após o falecimento de Sigismundo, em 1437, a Ordem do Dragão perdeu sua importância. Em 1436, Vlad II matou Alexandre I da Valáquia, se tornando assim príncipe da Valáquia. A partir daí, ele mudou de lado e se uniu ao sultão Murad II e aos otomanos, tendo que combater o imperador Sigismundo e a Ordem do Dragão. O sultão turco estava sempre desconfiado que Vlad trairia, então armou uma emboscada para prendê-lo. Porém, Vlad teve que assumir o trono da Valáquia para defendê-la de João Corvino, mas deixou seus 2 filhos, Radu e Vlad III, como reféns em uma cidade turca e voltou para a Romênia. Em 1447, sob o comando de João Hunyadi, mais conhecido como João Corvino, a Hungria invadiu a Valáquia e matou Vlad II e seu filho mais velho Mircea. João Corvino nomeou Ladislau II como voivodã da Valáquia. Vlad III, mais conhecido como Vlad o Empalador, era filho de Vlad II Drácula. Nasceu em 1431 na Transilvânia, que fica na atual Romênia. Em 1442, ele e seu irmão Radu foram entregues pelo seu pai como reféns em troca de sua liberdade. Vlad permaneceu como refém até o ano de 1448. Em 1447, seu pai e irmão mais velho foram assassinados durante a invasão na Valáquia por João Hunyadi da Hungria, mais conhecido como João Corvino. O assassinato de seu pai e irmão só serviu para aumentar ainda mais a sede de vingança de Vlad, que em 1448 tomou o trono da Valáquia com apoio turco. Ficou no trono por 2 meses, até que Vladislau II retomou o poder e Vlad fugiu para o Império Otomano até o ano de 1456. Nesse ano, Vlad invadiu novamente a Valáquia com apoio húngaro, lutou com Vladislau e o matou, voltando então a ser o príncipe da Valáquia. Em 1459, o sultão otomano Maomé II, o Conquistador, mandou emissários para instar Vlad a pagar um tributo para as forças otomanas. Vlad se recusou a pagar e ainda matou os enviados turcos, alegando que eles se recusaram a tirar seus chapéus
para ele, pregando seus turbantes em suas cabeças. Isso foi a gota d'água para Maomé, que em 1462 invadiu a Valáquia com o objetivo de tirar Dracúlia do trono e colocar seu irmão Radu em seu lugar. Vlad pediu reforço para os países cristãos que eram inimigos dos turcos, porém nenhum desses o ajudou. Então Dracúlia teria que enfrentar com apenas 30.000 soldados uma força de cerca de 60.000 turcos. No dia da invasão, Vlad tentou o máximo possível impedi-los de estabelecer uma cabeça de ponte. Mesmo com tantas estratégias e vantagens táticas, Dracúlia e seu exército foram obrigados a recuar para dentro de seu país. Porém, Vlad sabia exatamente o que fazer, e mesmo não tendo vantagem sobre a quantidade de soldados, ele tinha táticas brilhantes. Ele queimou plantações e envenenou fontes de suprimentos de água, o que impediria o avanço dos turcos pelo território valaquiano. Durante o dia, o clima quente da Valáquia mostrava aos turcos que a caminhada seria árdua, e durante a noite, Vlad comandava pequenos ataques às fileiras turcas, o que geralmente era bem sucedido em seu objetivo principal, que era surpreender e matar um bom número de inimigos. Isso gerava estresse e uma fadiga muito grande nos soldados turcos, pois tinham que ficar em estado de alerta por longos períodos de tempo. Em 17 de junho de 1462, as tropas turcas acamparam nas proximidades da capital valaquiana, e durante a noite, Dracúlia liderou um ataque ao acampamento e planejava capturar o sultão Maomé. Porém, foram enganados em relação à tenda que ele se encontrava, e quando descobriram a verdadeira tenda já era tarde, pois a cavalaria turca havia se agrupado em torno dela e eram praticamente invencíveis. Dracúlia recuou novamente antes que o restante dos soldados entrassem em ação. O ataque de Vlad não teve sucesso, no entanto, ele já tinha outra estratégia preparada. Em uma faixa de terra de cerca de 3 km por 1 da capital, ele mandou empalar aproximadamente 20.000 pessoas, sendo a maior parte delas prisioneiros turcos. Durante a marcha para a capital, os turcos não imaginavam o que os esperava, e ao avistarem aquela cena, levaram um choque tão grande que nunca mais seria esquecido. A retirada foi ordenada imediatamente, mas a cavalaria de Dracúlia não cessou seus assédios até ver que os turcos passaram pela fronteira. Depois de tudo isso, o irmão de Vlad, Radu, recorreu à população valaquiana que estava cansada de guerras e usou isso para destronar seu irmão. Os dois entraram em uma guerra civil, no qual Vlad saiu perdendo e teve que fugir da Valáquia. Vlad buscou auxílio na Transilvânia com Matias Corvino, rei da Hungria, mas ele o aprisionou. Vlad ficou mantido em cativeiro em Visegrado de 1463 a 1475. Foi libertado a pedido de Estevão III da Moldávia no verão de 1475 e ainda no começo de 1476 lutou no exército de Matias contra os otomanos. Em 1476, Dracúlia estava mais uma vez pronto para atacar. Ele invadiu novamente a Valáquia com forças de burgueses valaquianos insatisfeitos, transilvanianos e alguns moldávios enviados por seu primo, o príncipe Estevão o Grande da Moldávia. Seu irmão Radu havia morrido há alguns anos e foi substituído por um candidato apoiado pelos turcos, Bassarab o Velho. Enquanto o exército de Vlad se aproximava, Bassarab e sua corte fugiram. Alguns pediram proteção turca e outros foram para abrigos nas montanhas. Depois que Dracúlia voltou ao trono, as forças que o acompanhavam voltaram para a Transilvânia, deixando sua posição tática enfraquecida. Ele teve pouquíssimo tempo para ganhar apoio, antes que a Valáquia fosse invadida por turcos que estavam dispostos a devolver o trono a Bassarab. Mesmo plebeus, cansados das loucuras do empalador, o abandonaram à sua própria sorte. Vlad foi forçado a lutar contra os turcos com pequenas forças à sua disposição. No mesmo ano, Vlad Tepes morreu. Alguns historiadores dizem que ele foi morto em batalha contra os turcos. Há também quem diz que ele foi assassinado por burgueses valacos desleais, quando estava prestes a varrer os turcos do campo de batalha. Já outros dizem que Dracúlia caiu vencido rodeado pelos corpos de seus guarda-costas, ou que ele foi morto acidentalmente por um de seus homens no momento da vitória. O corpo de Vlad III
foi decapitado pelos turcos e sua cabeça foi enviada a Constantinopla, onde o sultão a manteve em exposição em uma estaca por muitos anos. Historicamente, Vlad é lembrado por sua luta contra o expansionismo do Islã na Europa Oriental, servindo a Igreja Ortodoxa e marcado pela crueldade com seus inimigos. Mas mesmo com essa fama brutal que acompanha seu nome, ele ainda é lembrado como herói nacional na Romênia e Moldávia. Vlad morreu tentando reconquistar o trono da Valáquia 2 anos após ser solto do cativeiro húngaro. O reinado principal de Vlad se estendeu de 1456 a 1462, e a maior parte das atrocidades associadas a seu nome aconteceram durante esse período. Há muitas histórias que nos mostram por que Vlad III inspirou um dos monstros fictícios mais famosos que nós conhecemos hoje. Veja algumas delas. Dizem que quando Vlad Tepes saiu do cativeiro em 1448, ele descobriu que seu pai havia sido traído pelos nobres do castelo e foi enterrado vivo pelos húngaros. Como ele não sabia quem tinha o traído, ele convidou todos os nobres do reino, aproximadamente 500, para um banquete, e quando todos acabaram de comer, os soldados de Vlad entraram e mataram um a um, empalando-os lentamente. Depois disso, Vlad passou a usar essa técnica diversas vezes em seus combates. Para limpar as ruas das cidades da Valáquia, Vlad convidou todos os mendigos, doentes e vagabundos para um grande banquete em uma de suas casas. Depois que todos comeram, Vlad se retirou do local e pediu para que seus guardas trancassem e colocassem fogo ali, com todos dentro. Ele fez isso inúmeras vezes, tanto que todos sabiam o que significava ser chamado por Drácula para um banquete. E não tinham muita escolha, pois ou aceitavam o convite ou era morto ali mesmo. Vlad controlava seu povo por meio do medo, e ele tinha certeza que todos o temiam. Certa vez, ele colocou uma taça de ouro no meio da praça da capital da Valáquia e disse que qualquer um poderia beber naquela taça, mas ela não poderia sair da cidade em hipótese alguma. Cerca de 60.000 pessoas viviam ali e durante todo o seu reinado a taça nunca foi tocada. A história de Vlad o Empalador, ou Vlad Tepes, ou Vlad Dracula, inspirou o tão famoso Drácula que conhecemos hoje. Ele deu origem a muitos filmes que conhecemos, como Drácula de Bram Stoker, de 1992, dirigido por Francis Coppola e interpretado por Gary Oldman, Drácula, de 1958, dirigido por Terence Fisher, interpretado por Christopher Lee, e Drácula, A História Nunca Contada, de 2014, dirigido por Gary Shore e interpretado por Luke Evans. Essa foi a história de hoje, eu espero que tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo.